Se cuidar é sim coisa de homem. Para aumentar o seu conhecimento e ampliar a sua visão de mundo, começa agora o nosso programa Ponto de Vista. Hoje falando sobre o Novembro Azul, um mês de conscientização sobre a prevenção contra o câncer de próstata. E para falar sobre este assunto, que é muito sério e muito importante, eu recebo hoje aqui no estúdio o Dr. Breno Dauster, que ele é médico urologista e coordenador do Serviço de Urologia do Hospital Aristide Maltês. Muito bem-vindo, doutor. Obrigado. E também aqui com a gente para falar sobre esse assunto, eu recebo a psicóloga Fernanda Santiago. Ela é psicóloga, especialista em neuropsicologia e é terapeuta sexual. Bem-vinda, Fernanda. Olá, muito obrigada. Gente, de acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, falar mais devagar para vocês entenderem, né? Que a pessoa que acelera às vezes. A cada ano são diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. São quase 8 casos por hora. Eu fiquei assustadíssima com esse dado, doutor. 8 casos por hora. E você, homem que nos assiste, pode ficar fora dessa estatística. Vamos ver então agora um videozinho postado pelo canal TCM10 no YouTube. Se liguem. Por ano são diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Pois é, e nós estamos no mês de novembro. É o mês de novembro que acontece a campanha Novembro Azul. Gente, olha só, ela é mundialmente conhecida como Movember. Eu também não sabia desse dado, achei também super interessante. Que é a junção das palavras mustache, que é bigode em inglês. Ó, como meu inglês já melhorou no início do programa. Meu inglês era péssimo, eu já falei melhor. E November, de novembro, né? Surgiu na Austrália em 2003. E o mês foi escolhido porque abriga o dia 17, que é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Aqui no Brasil, o Novembro Azul foi criado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, com o objetivo de quebrar o preconceito masculino de ir ao médico e, quando necessário, fazer o exame de toque, e isso obteve uma ampla divulgação. Doutor, você acredita que desde que a campanha surgiu, lá na Austrália, até mesmo aqui no Brasil, para agora, ela conseguiu conscientizar mais homens a se cuidar? Sim, eu acredito que a discussão anual que nós fazemos sobre a prevenção e sobre o diagnóstico precoce do câncer de próstata fez com que os homens rompessem um pouco esse preconceito de frequentar o médico, o urologista, aceitar o exame do toque, que faz parte do diagnóstico precoce, né? A gente faz o PSA e faz o toque anualmente nos homens com mais de 50 anos, com o intuito de diagnosticar essas doenças numa fase inicial, onde a gente tem uma chance de cura muito maior. Então, eu acho sim que os pacientes, em função dessa campanha, estão aceitando mais participar e frequentar o médico durante todo o ano, claro, pelo menos uma vez. Aí me vem aquela curiosidade, Fernanda. Por que os homens se cuidam menos que as mulheres? A gente tem uma sociedade, né, ainda muito voltada para a ideia de ultramasculinidade. Né? Então, assim, é como se o homem estivesse distante da possibilidade de adoecer. Então, nesse sentido, pensando dessa forma, o homem acaba se afastando do autocuidado. Ele acredita que não é possível, não precisa, que a doença não chega para ele. Né? Então, a gente está no Novembro Azul, que a gente fala muito do câncer de próstata, né? Mas também a campanha é voltada para as doenças do homem, né? As doenças masculinas, a importância desse autocuidado masculino. Mas o papel, né, de ser homem, de ser másculo, às vezes acaba alimentando os preconceitos quanto à importância de ir ao médico, de fazer exames preventivos, de estar atento aos sinais que o corpo nos dá o tempo inteiro. Perfeito. E, doutor, para a gente iniciar o assunto, todo mundo entender, porque às vezes a pessoa não sabe nem o que é a próstata. Então, o que é esse órgão? Quem é que tem? Mulher tem? Só homem que tem? Qual é a função dele no organismo? Perfeito. Essa é uma excelente pergunta. A próstata faz parte do sistema reprodutor masculino. Ela produz uma substância, né, o PSA, o líquido prostático, ele faz parte da ejaculação. E o PSA especificamente tem uma função de liquefazer, ou seja, deixar fluido
o sêmen para que o espermatozoide possa chegar até o óvulo e fecundar a mulher. Então, a próstata tem uma função essencial na reprodução, só que ela cresce com a idade, né? E o envelhecimento masculino leva à oxidação das células, à alteração do código genético, e essa alteração, quando não é reparada pelo próprio organismo, porque nós temos inúmeros mecanismos de defesa contra essa alteração genética da idade adquirida, quando isso não é reparado, aquela célula que se transforma, ela pode surgir um foco tumoral, um foco de um câncer, e o câncer ele tem a capacidade de jogar células doentes na circulação. Então, o câncer localizado, que é o que a gente busca através da campanha, ele é extremamente curável, seja com cirurgia ou com tratamento radioterápico. E se essa doença sai da próstata, ou seja, se ela atinge a circulação e se implanta em um outro órgão, a gente perde a chance de curar este paciente. Então, a próstata tem a função reprodutora, mas com o envelhecimento ela pode ser um foco de problema. Perfeito. Gente, vamos ver mais um trechinho do vídeo do TCM10 para a gente entender agora um pouco sobre os sintomas que podem mostrar que está tendo algo de errado com sua próstata. Vamos ver. Aquilo que a Fernanda falava, né? Preste atenção no seu corpo, nos sinais que ele está dando. Então, doutor, desses sintomas aí, qual seria o mais comum? Perfeito. Dos sintomas que foram mostrados, mistura um pouco os sintomas. A próstata como um todo, ela pode ter doenças benignas ou malignas, e são mais frequentes as doenças benignas da próstata, que vão estar associadas a uma dificuldade, né? Não necessariamente dor, mas uma dificuldade no processo miccional. Então, a dificuldade de urinar é um sintoma proveniente, que pode ser da bexiga ou da próstata, mas muito frequentemente do aumento prostático. E o aumento prostático, na sua maioria dos casos, ou numa grande parte dos casos, é proveniente da hiperplasia benigna da próstata, que não é tumor, que não se transforma em câncer em uma fase da vida. O câncer é uma doença que surge em paralelo, que pode estar associada ou não, por conta da idade, à hiperplasia prostática, mas não tem uma relação causal. Então, a dificuldade de urinar seria o sintoma mais comum dos que a gente falou aqui, mas a gente não quer diagnosticar o tumor de próstata numa fase sintomática. Então, sim, é claro que o paciente que se recusa ou que não procura o atendimento, ele pode sim, através de um sintoma, imaginar que ele tem algum problema de saúde, seja por uma dor nas costas, que é muito associada à metástase óssea, ou seja, uma doença avançada e não curável, mas que é importante a gente ter em mente que tanto o sangramento, dor óssea, quer dizer, alterações no fluxo urinário podem estar associadas a problemas prostáticos. E pode também não ter nenhum sintoma, por isso que é importante fazer uma revisão regularmente, como diz o vídeo, né? O vídeo é muito feliz em comparar a revisão do carro com a revisão, com a visita ao médico, né? Porque eu acredito que o homem jovem, principalmente, ele associa muito a questão de estar sentindo-se bem. Então, ele se preocupa muito em trabalhar, em prover a família, em manter um ritmo de trabalho constante.
E quando a gente compara com o trabalho feminino, a gente até diz, a gente diz, desculpe, eu vou me corrigir, se diz que uma mulher para trabalhar pode ser melhor do que um homem por não se afastar tanto. Desculpe, um homem pode ser melhor do que uma mulher por não se afastar com frequência, né? E acho que o homem tem isso no seu subconsciente, que ele não deve se afastar do trabalho para fazer uma visita médica, o que é uma grande bobagem. Sim. Da mesma forma que um carro, o homem precisa revisar a sua saúde e ver se tudo está bem com o seu organismo, algumas vezes ao longo da vida, seja anualmente ou com uma frequência maior, a depender da sua saúde. Porque, inclusive, nós conseguimos fazer tudo isso. Nós trabalhamos bastante, trabalhamos em casa, na rua, e ainda vamos ao médico regularmente. E ao cabeleireiro, e ao cinema, tudo isso. ao bronze, e a tudo mais. Fernanda, mas por que os homens, e às vezes quando eles estão sentindo algum sintoma, não é todos, né, mas uma maioria, eles escondem que estão sentindo alguma coisa? É para não demonstrar fragilidade, digamos assim? Também, né? Tem essa ideia de não parecer frágil, né? Já que dizem que a mulher que é esse sexo frágil, né? Então, assim, o homem, ele esconde os sintomas, né? O quadro sintomático, muito mais com medo de entrar em contato com um possível processo de adoecimento, né? Eu costumo dizer que o corpo, o tempo inteiro está comunicando. E, às vezes, essa comunicação chega, mas é negada. Eu não estou sentindo nada, não. Vou ficar melhor, vou tomar um remedinho aqui, vou ficar melhor. Aí, às vezes, vai conversar com um vizinho, eu subi uma escada. vai conversar com um amigo, né? E não procura, de fato, o auxílio médico, né? Um profissional de saúde. E, às vezes, quando descobre, já está bem avançado. Exatamente. A gente está indo para o finalzinho desse bloco, mas acho que dá tempo ainda para mais uma pergunta. Doutor, a gente podia definir algumas causas para o câncer de próstata? Não, isso é muito difícil, né? O principal fator causal seria o envelhecimento, né? O envelhecimento da célula em si, não só o envelhecimento biológico, porque a gente tem diferenças entre a idade biológica e a idade cronológica. Então, algumas pessoas vão ter um envelhecimento mais acelerado do seu organismo, mesmo sendo jovens, né? E as causas, elas são, se a gente pudesse dizer em termos de prevenção e o que a gente pode evitar, no nosso país, a principal causa é a associação ao aumento de peso e à dieta rica em gordura, né? E bem como a falta de exercício e hábitos não saudáveis como o tabagismo. Então, evitar essas coisas que eu disse seria uma forma de tentar prevenir. Eu acho impressionante que pode parecer redundante, pode parecer que sempre a gente fala isso, mas não tem outro caminho. Você ter uma vida mais saudável, praticar exercício físico e ter uma alimentação mais saudável, parece que é o caminho para você conseguir fugir de muitas doenças. Lógico que vai ter o fator genético, né? Que Exatamente. Lá na frente é isso que eu pode queria te pontuar, pegar. a importância de estar atento também, né, ao fator genético. Então, se tem uma história, né, de tumoração na família, esse cuidado precisa ser ainda dobrado, né, triplicado. Precisa estar mais atento mesmo ao autocuidado. Você me lembrou uma coisa, falando negócio de família, eu lembrei de métodos radicais, como o que a Angelina fez na questão da mama. Existiria algum método assim mais radical para a questão do câncer de próstata? O tumor de próstata, ele não a maioria dos tumores de próstata não está associado à história familiar, mas toda vez que a gente tem uma história familiar, o risco é muito maior. Então, com 2 familiares de primeiro grau que tiveram a doença, a gente chega a ter 4 vezes mais risco do que uma pessoa que não tem esse tipo de história. E aí a gente pode fazer teste genético para saber se essa pessoa tem alterações, por exemplo, o gene que aumenta o risco de tumor de mama, que é o BRCA ou o BRCA, que foi o que a Angelina Jolie testou e deu positivo, ele também está associado a uma incidência maior de câncer de próstata. Uma vez positivo, a gente poderia retirar a próstata de forma preventiva, que acho que é o ponto da sua pergunta. Isso. A resposta é: a gente ainda não tem um tratamento sem efeito colateral. Perfeito. Em contrário, hoje até a gente tenta determinar melhor o tipo tumoral para tentar dizer àquele paciente que vai ter o câncer de próstata ou que tem o câncer de próstata de tão baixa agressividade que ele pode conviver com essa doença como uma doença crônica. Então, hoje, pacientes que têm doença de baixo risco ou de muito baixo risco podem ser acompanhados sem um tratamento curativo, sem cirurgia ou sem radioterapia, para evitar a impotência sexual e a incontinência urinária. Ele precisa acompanhar com o médico com uma frequência maior, mas ele foge do tratamento ativo. Perfeito. Então, olha, não saia daí, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta com mais ponto de vista, hoje falando sobre Novembro Azul. Fica aí.
Estamos de volta com o Ponto de Vista, hoje falando sobre Novembro Azul, o mês de conscientização contra o câncer de próstata. E para fazer você, homem, se cuidar mais, esse é o objetivo desse mês. Doutor, eu tenho aqui que o câncer de próstata, me corrija se estiver errada, é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele. E os homens negros e com caso na família devem fazer os exames de PSA e toque retal desde os 45. Os demais a partir dos 50 anos. Aí eu vou para duas perguntas. Por que existe maior incidência em homens negros? E por que tem essa divisão de idade para fazer os exames? Perfeito. A explicação para a raça negra está associada a alterações que surgem adquiridas, ou seja, ao longo da vida. E isso também explica o surgimento desses tumores com o avanço da idade. Então, é a partir dos 50 anos que a sua incidência, o diagnóstico, ele se torna mais frequente. Mas, na história familiar, o paciente pode ter predisposições inerentes ao seu organismo que essa doença pode surgir mais cedo. Mas o pico de incidência vai ser dos 60 aos 70 anos de idade. Então, a gente joga para 50 porque a gente já começa a ter esse aumento e isso a gente quer cobrir para pegar a doença na fase inicial. O negro não só tem um risco mais alto de ter tumor de próstata, como os tumores de próstata detectados em pacientes da raça negra, eles têm uma tendência a uma maior agressividade. E a agressividade do tumor está associada à possibilidade da célula emitir metástase. Olha, é um perigo, né? Quando está nesse grau. Mas vamos lá, eu tenho uma notícia boa aqui. Que quando descoberto precocemente, o câncer de próstata ele tem até 90% de chance de cura. Confere? Perfeito. O que a gente quer é detectar a doença numa fase inicial e curável. Os efeitos colaterais são a principal dificuldade que a gente enfrenta em termos de indicar um bom tratamento e tentar diminuir esse percalço que o paciente vai passar. Mas o câncer de próstata nos permite uma possibilidade que é diferente de outros tumores mais agressivos. Na verdade, o paciente recebe um diagnóstico de uma doença que precisa ser tratada, ou seja, ele vai precisar fazer um acompanhamento e embarcar num tratamento que pode não ser só a cirurgia. Então, nós temos tratamentos para depois da cirurgia também, como uma radioterapia complementar, que pode ser necessária em alguns casos, ou tratamento medicamentoso naquela doença que não respondeu tão bem à cirurgia, porque a gente sabe que se são 90% de cura, tem 10% dos pacientes que vão ter alguma forma de avanço da doença. Mas isso não significa que esse paciente vá morrer da doença. Né? Uma grande parte dos pacientes vai conviver com essa doença durante 10, 15 anos, mesmo sem ficar curado. Então, que tipo de doença neoplásica nos dá uma chance tão grande de tratar o nosso paciente e de prolongar a sua vida? Então, o diagnóstico do tumor de próstata é sim um diagnóstico de que precisa ser tratado, mas que não significa de forma alguma um desespero ou uma perda da sua vida. E para a gente chegar no diagnóstico, a gente falou de 2 exames aí. Explica um pouquinho como é que se fecha um diagnóstico, diz assim, olha, realmente você tem o câncer de próstata. E o que são esses exames? Que eu acho que o toque retal a gente escuta muito falar, amedronta os homens, é motivo de piada, inclusive. E esse PSA, que eu acho que é o sanguíneo, o que seriam esses exames? Pronto. O PSA, como eu tinha dito mais cedo, ele deve existir no sêmen. Uma vez que ele aumenta no sangue, está acontecendo alguma alteração na próstata que ele está passando para a corrente sanguínea numa intensidade maior. Isso pode acontecer em processos inflamatórios, pode acontecer no crescimento benigno da próstata e também na neoplasia. Então, ele, apesar de ser um exame extremamente sensível, de perceber alterações na próstata, ele não é tão específico. Ou seja, com ele sozinho você não fecha diagnóstico. Exatamente. Beleza. Nem também o toque, porque você pode ter doenças benignas que formam nódulos e esse nódulo não ser um tumor. Mas a presença de um nódulo ou a elevação do PSA ou a conjunção dos dois faz com que seja necessária uma amostragem do tecido prostático para confirmar o diagnóstico. E isto é uma biópsia prostática. Entendeu? Então faça tudo, meu filho. Não é só uma coisa não, é um acompanhamento completo. E eu vou trazer uma nova notícia para você, que é o seguinte: existe acompanhamento psicológico especializado para pessoa com diagnóstico de câncer. Você sabia disso? Nós vamos saber mais um pouquinho. Vamos ver o vídeo postado pela youtuber Beatriz Alencar. Vamos lá.
aí. Fernanda, qual a importância de você ter esse tipo de acompanhamento? Primeiro que o paciente, quando recebe o diagnóstico de câncer, né, o primeiro desafio dele é se deparar com todos os medos, e receios quanto à ideia de finitude, né? É um susto, na princípio, né? Eles denominam como choque, né? Eles utilizam muito o termo choque. Eu entrei em choque quando eu recebi a notícia que eu estava com câncer. Então, o medo de morrer, porque a morte, né, vem logo quando ele recebe o diagnóstico, esse imaginário de morte, vou morrer, é uma sentença de morte. Então, o primeiro desafio é ele ter que lidar com isso. Então, a gente primeiro tem um papel de acolher aquele indivíduo, né? E perceber se ele está contextualizado com o diagnóstico. Então, assim, o que é câncer para ele? Porque ele vai resgatar todas as representações que ele tinha acerca da doença, né? Tudo que está no campo simbólico dele, tudo que ele imaginava ser o que era um câncer, ele acabou de receber o diagnóstico que ele tem e como está sendo isso para ele. É tão impressionante, sem querer interromper, mas já interrompendo, que as pessoas antes nem falavam a palavra câncer. Ela está com como se fosse assim, meu Deus, recebeu uma sentença de morte, vai morrer agora. Pois é, e todo esse imaginário vem no momento do diagnóstico, né? Então, assim, primeiro, entender o que é, né? Compreendeu, esclareceu todas as dúvidas, né? Qual o estágio que está o câncer, para primeiro entender, depois isso aumenta, né? Então, cadê a rede de apoio, né? A família desse paciente, né? É presente, é ausente, é um apoio adequado, é inadequado, é uma rede que ela é sustentada ou é uma rede mais fragilizada, porque esse suporte é muito importante. O paciente recebe o diagnóstico, mas a família também sofre o impacto do diagnóstico, né? E a família, provavelmente a rede de apoio, aí eu falo família, né? Amigos, pessoas que ele tem como referência desse suporte, dessa rede de apoio, que vai ser muito importante para que ele consiga aderir ao tratamento, né? E obtenha um prognóstico de cura de repente, mesmo diante de pontos negativos diante do processo. Doutor, é uma rotina os médicos indicarem um acompanhamento psicológico para pacientes que recebem diagnóstico de câncer? Não, nem sempre, né? Na verdade, seria muito salutar que fizéssemos dessa forma. Eu acho que alguns médicos que têm uma formação mais voltada para a oncologia, porque qualquer urologista trata câncer de próstata e faz diagnóstico de câncer de próstata, e alguns se especializam ou subespecializam nessa área. Então, eu fiz formação no Instituto Nacional do Câncer e lá a gente fez um treinamento especificamente de como dar notícias difíceis, que essa é uma notícia muito difícil de ser dada, né, de um diagnóstico. Por mais que o médico queira sempre acertar quando ele faz uma hipótese e pede um exame, tudo que a gente quer nesse momento é estar errado. Está errado, é verdade. É que o diagnóstico não confirme, né, a neoplasia. Mas Fernanda falou uma coisa muito interessante, que é a rede de apoio, né? Muitos desses pacientes vêm sozinhos por muitas consultas. Ele não traz um amigo, ele não traz um familiar, porque eu imagino que o choque de sair do provedor da família, o que produzia, né? O produtor, Exato. o protetor do resto da família, e precisar ser cuidado, mesmo que seja só emocionalmente, deva ter uma carga muito difícil para essa pessoa. E acho que vem aí o alerta e que a gente tem que pensar um pouco realmente nesse acompanhamento psicológico, acho que seria extremamente salutar. Sim. E não há problema nenhum, e é necessário. Até mesmo quando a gente fala muito de câncer, a parte emocional tem tudo a ver com o tratamento e a busca da cura da doença. Né? Se você pega junto aí uma depressão e tudo mais, desce ladeira abaixo. E os diagnósticos de câncer estão muito associados, né, aos sintomas depressivos. Tem uma diferença, a gente precisa marcar isso, né? De uma tristeza natural, que é a tristeza esperada, né? Para um diagnóstico de um transtorno depressivo, tá? Que a gente precisa de um critério muito maior, né? Tem uma série de critérios que precisam ser estabelecidos, estarem muito bem claros para que se feche um diagnóstico de depressão. Então, o paciente, quando recebe o diagnóstico de um câncer, a primeira coisa, impacto, tristeza, medo de morrer, né? Para que isso possa evoluir para uma depressão, aí eu tenho outros sintomas, né? Eu tenho alteração do apetite, do sono, perder o ânimo por fazer coisas que antes ele fazia cotidianamente, enfim. Mas uma coisa importante que o Dr. Breno falou, essa coisa do homem esconder, né? Em muitos momentos ele não entra em contato direto com a doença porque ele ainda não aceita o processo de adoecimento. Então, é papel também da gente, enquanto psicólogo, trabalhar isso, né? Quanto mais o paciente está esclarecido do que está acontecendo com ele, quais são as etapas do tratamento,
mais fácil a adesão ao tratamento e mais fácil ele consegue estabelecer essa rede de apoio, consegue acionar essa rede. E como é que a gente pode auxiliar família e amigos próximos a ajudar essa pessoa? Quais seriam, assim, umas dicas? Como é que a gente pode fazer? Ou sempre tem que partir do paciente? A gente estimula o paciente para acionar essa rede, né? Porque essa rede é dele. Então, ele sabe quem são as pessoas em quem ele confia para falar, como cada um pode reagir àquela notícia, né? Quem ele pode ter como acompanhante nas consultas. De repente, ele não entende o que o médico falou, o que está no exame, não ficou claro para ele. Às vezes, tendo uma pessoa que possa acompanhá-lo, essa pessoa já consegue esclarecer melhor as dúvidas, né? Consegue, às vezes, até ajudar ele no manejo de alguns sintomas, né? Ansiedade. Os pacientes relatam muito assim, eu fico muito ansioso antes de entrar na sala do médico, né? Então, às vezes, eu não entendo, fica tudo muito confuso para mim, não fica claro. Então, tendo uma outra pessoa que consiga acompanhá-lo, consiga captar essas informações para depois, quando essa ansiedade estiver manejada, conseguir explicar. Doutor, sei que a gente já falou aqui alguns tipos de tratamento e tal. Eu acredito que deve variar de pessoa para pessoa, mas pontua alguns mais que são os mais habituais e como é que procede esses tratamentos? Perfeito, Michele. A grande dificuldade que eu entendo, e acho que a gente se aproxima do cirurgião plástico nisso, do arquiteto, é conseguir construir uma ideia do valor de vida e de tratamento que esse paciente precisa. Porque a terapêutica vai variar em efeitos colaterais. Então, a grande dificuldade é num período de uma consulta, né, e às vezes é uma consulta de convênio, onde a gente tem uma pressão maior de agilidade em termos de dar o diagnóstico, de traçar uma trajetória, é conseguir entender qual é o desejo daquele paciente de ficar curado, qual o nível de desejo que ele quer enfrentar, de efeito colateral, para ter a melhor chance de cura possível. E traçar junto com ele, porque hoje a ideia é de que o médico paternalista ele não deve existir mais. Então, o médico é simplesmente um instrumento de trazer o conhecimento sobre a doença e sobre as possibilidades de tratamento, para que juntos eles consigam dizer, não, então, para a minha situação, talvez o melhor não seja operar, seja realmente ficar acompanhando com o senhor a cada 6 meses, o senhor repete o toque, faz o PSA, e se a doença não progredir, eu não trato. Isso é possível e é uma ótima opção para doença de baixo risco. Ou não, eu quero fazer uma cirurgia de prostatectomia radical, que é a remoção da próstata inteira, e depois a junção da bexiga à uretra, porque eu quero eliminar essa doença do meu corpo. E se a doença estava só na próstata, você fica curado. E como fazer essa cirurgia? Existem várias vias de acesso. Então, eu posso operar por baixo, no períneo, que é uma incisão onde você não tem incisão visível praticamente. Eu posso operar pelo abdômen, com a prostatectomia aberta, clássica. Eu posso fazer por videolaparoscopia e eu posso, inclusive, fazer por robótica, que é uma cirurgia laparoscópica, mas com o auxílio do robô. E a cada vez que a gente foi inventando, eu falo da comunidade urológica, a cada vez que a gente foi inventando um novo procedimento, o objetivo sempre foi diminuir a toxicidade. Toxicidade, eu quero dizer, efeitos colaterais. Então, hoje a gente trabalha com uma cirurgia de excelência, para aqueles médicos que têm um volume grande de cirurgia, ou seja, que estão envolvidos realmente com a oncologia, a gente vai trabalhar com risco de incontinência e ela vai melhorando ao longo do tempo. Então, depois de 6 meses a 1 ano é quando zera a recuperação da cirurgia, uma incontinência de em torno de 2%. Então, a grandíssima maioria dos pacientes não vai usar fraldas depois da recuperação da cirurgia. Bem como, quanto mais jovem ele for, se ele tem menos do que 65 anos de idade, ele tem mais chance de recuperar a função sexual. Então, a gente vai trabalhar com risco na casa dos 30% dele ficar impotente de forma definitiva depois de 6 meses da cirurgia. Porque nos primeiros 6 meses, a gente tem que lembrar que é um período de recuperação. Precisa de fisioterapeuta, a gente precisa de uma ajuda do psicólogo para trabalhar esses medos e ansiedades, né? A gente vai precisar de algumas medicações que vão favorecer uma melhora da ereção e aí a gente atinge o objetivo que é curar o câncer com recuperação da função sexual e urinária. Ok. De novo, olha, aquele intervalo, mas é bem rapidinho, e voltamos já já com mais Ponto de Vista aqui na sua TV Alba. Não saia daí. Voltamos com o Ponto de Vista, hoje falando sobre Novembro Azul, um mês de conscientização contra o câncer de próstata, um mês para você, homem, se cuidar, na verdade, criar a consciência de se cuidar e se cuidar o ano inteiro, hein? Vamos ficar no seu pé. Gente, e como a gente sabe que quanto mais
informação a gente tem, é mais fácil da gente criar consciência para se prevenir, veio com a informação para te chocar. 17 mil homens por ano morrem no Brasil por causa de câncer de próstata. Não é isso, doutor? Perfeito. Um dado bem preocupante. Saia por completo dessa estatística, se cuide. E para te dar mais informação, chegou a hora do nosso quiz. Bora brincar um pouquinho? Vamos. A gente vai brincar com coisa séria, que a gente brinca aqui com coisa séria. Eu vou fazer, a brincadeira é muito simples. Eu vou dizer algumas sentenças aqui e a doutora vai me dizer se é verdade ou se é mentira, se é mito ou se é verdade. O doutor vai dizer se ela está correta ou se está errada. Tudo muito simples. Nossa. A primeira pergunta é a seguinte. Estudou? Vamos lá. Vamos lá. Masturbação ajuda a prevenir o câncer de próstata. Verdade ou mentira? Isso é verdade. Verdade? Está correta, doutor? Está correto. Por que isso é verdade? Existem trabalhos que tentam associar o volume, a quantidade de ejaculações por semana com a redução do risco de câncer de próstata. Provavelmente isso está associado àquilo que eu tinha falado mais cedo sobre a oxidação celular. Então, a melhora do fluxo sanguíneo, a melhora da higiene, ou seja, de cumprir seu papel, que seria a ejaculação na próstata, diminui as inflamações e, com isso, provavelmente não altera o código genético e você vai ter uma prevenção do câncer de próstata. Além disso, esse homem, ele conhece mais o corpo, né? Ele está em contato com o corpo dele e isso deixa a comunicação também com esse corpo mais Perfeito. fluida. Tá vendo aí? O fato de se conhecer. É bom que ela dá a resposta e ela ainda complementa o negócio. Tá pensando aqui. Vamos para a segunda questão. Existe a possibilidade de disfunção erétil após a cirurgia do câncer de próstata? Existe essa possibilidade? Verdade. Ah, é para você? Verdade. Verdade? Você tá demais, estudou tudo. Ela sabe que ela tá pescando no meu... Essa é uma das sequelas, né? Principalmente após o procedimento cirúrgico, né? Que é a prostatectomia radical. Então, isso acaba por retirar a próstata e o homem, sim, pode ficar com essa sequela. Mas é o que o doutor falou, né? Tem a porcentagem ainda daqueles homens que conseguem, não precisam se submeter à cirurgia e conseguem ainda manter a função erétil. Posso complementar Tá demais, pouquinho? né? Tá ótimo. Assim. Quando a gente fala de impotência sexual após o tratamento, existem 2 tratamentos que interferem, 3, na verdade, com a ereção. A condução do estímulo nervoso para a ereção é feita pela uma inervação que, na verdade, não é um nervo como nervos periféricos, que você tem um tubinho, e sim é uma rede nervosa que abraça a próstata. Então, a grande dificuldade do cirurgião manter a ereção é que, como se ele fosse tirar as primeiras camadas de uma cebola, ele precisa fazer uma incisãozinha nessa cápsula que envolve a próstata e remover a inervação, tirando a doença. Então, ele precisa ter o limite entre o câncer, tirar ele por completo, e manter a ereção do paciente preservando o nervo. Mas mesmo com a preservação completa, a gente tem o risco de que a manipulação, a inflamação, a remoção dessa doença deixe sequelas funcionais em relação à ereção. Quanto mais cedo eu tenho a doença, menor esse risco. Quanto mais tarde acontece, ou seja, depois de 70 anos de idade, a chance de impotência aumenta muito, porque a gente tem problemas que se somam, como deficiências vasculares que vêm da idade e que já causam impotência por si só. Você soma isso a uma cirurgia, você prejudica esse resultado. Mas outros tratamentos também prejudicam a ereção, como a radioterapia, só que isso surge depois de 1 ano e meio do tratamento. Então, é uma perda de ereção, mas que surge depois, e talvez o paciente não associe tanto. E o bloqueio hormonal, porque o tumor da próstata ele é diretamente relacionado pela sinalização da testosterona. Então, em algumas doenças, em algumas fases da doença, quando a doença é metastática, eu preciso tirar a testosterona e isso causa uma perda da libido e uma perda da qualidade da ereção. E, doutor, você tinha falado anteriormente que o fato também, depois da cirurgia, que é normal ter uma disfunção erétil por 6 meses. Então, isso não quer dizer que vai ficar sempre com a disfunção. Exato, é uma recuperação. É uma recuperação, Os que é pacientes, natural. habitualmente, a gente prescreve para eles medicações que estimulam esse fluxo sanguíneo, né? Medicações para a ereção, e eles tomam continuamente durante o período de 2 a 3 meses depois da cirurgia. Alguns pacientes hoje mais jovens, e principalmente aqueles que são submetidos a cirurgias minimamente invasivas, as cirurgias robóticas ou laparoscópicas, eles têm mostrado ereções mais precoces, mas isso não é uma coisa que a gente vende ou ventila como uma obrigação, porque é de pessoa a pessoa. Alguns pacientes têm ereção com 2 meses, mas a gente pensa mais no longo prazo, com 6 meses para essa recuperação. E depois, qual seria a solução? Existe uma solução? Depois que, olha, realmente ficou com a disfunção, o que pode ser feito? Como a gente falou um pouco mais cedo sobre valores, eu tenho
tento sempre explicar ao paciente que a ereção tem que ser um problema secundário no tratamento. Uma vez que a gente tem medicações orais que funcionam, medicações injetáveis que podem ser aplicadas no pênis e induzem a ereção, principalmente quando usado precocemente, não deve ser usado depois de 1 ano da cirurgia, mas se a gente não conseguiu a recuperação, com 6 meses já é a época de começar a utilizar. E a gente tem sempre a opção de colocar uma prótese peniana, né? Inclusive no SUS, a gente pode fazer esse tipo de cirurgia para aqueles pacientes que ficaram com sequela de ereção. Então, a sexualidade, apesar de ser envolvida pelo tratamento do câncer de próstata, ela não deve ser a principal preocupação, uma vez que a gente tem inúmeras opções para recuperá-la. Tá vendo aí? Mais uma dica excelente. Ou seja, assim, muitos homens podem ficar assim, olha, é melhor eu não saber, porque vai que eu faço e aí depois eu perca a minha ereção. Ou seja, tudo tem um jeito nessa vida, minha gente. E no processo de psicoterapia também é importante trabalhar com ele o significado da sexualidade, né, do sexo. Porque, assim, a gente tem uma cultura bem genitalizada, né? Então, assim, sempre tudo na genital. Então, a partir de um diagnóstico, né, que venha uma sequela de uma cirurgia, né, e que ele tem que se deparar com a ideia de virilidade fragilizada. Então, é trabalhar com ele que existem outras opções para se encontrar o prazer, né, com a parceria. Maravilha. Que não necessariamente seja só pela ereção, pela penetração. Eu já ouvi isso, inclusive, Então, de pessoas que sofrem acidente e aí ficam paraplégicos e têm que desenvolver outras zonas erógenas, né? Nossa, o maior órgão do nosso corpo é a pele, né? Então, Exatamente. é muito campo para explorar. E tudo vem daqui, né, gente? Use sua imaginação. Vale a pena. Vamos lá, vamos seguir com o nosso quiz, que a gente já viajou aqui, né? Um assunto já puxou tanto, mas estamos no quiz e tem mais perguntas. E essa é a última pergunta do quiz, né? É a última. É o seguinte, hormônios femininos não podem ser usados no tratamento contra o câncer de próstata avançado. Poxa, eu vi algumas pesquisas, né, doutor? E algumas pessoas se posicionam a favor, outras contra, e aí eu também quero levar para o doutor, porque é uma dúvida minha. Perfeito. Pode ou não pode? Quando a gente fala de hormônio feminino, sim, ele tem um papel assim, o hormônio masculino, a testosterona, existem receptores como que uma fechadura na superfície da célula tumoral, e ao momento que a testosterona se conecta com essa fechadura, ela induz a célula a ter mais atividade, ou seja, a se replicar. O hormônio feminino induz o contrário. Ela não ocupa exatamente esse receptor, mas inibe a produção de testosterona desse paciente, diminuindo assim chaves que vão se conectar com a fechadura. Mas acho que a grande preocupação maior é que de vez em quando a gente vê notícias em redes sociais falando sobre o uso da testosterona no tumor de próstata. Aí é extremamente preocupante, porque uma coisa é a gente fazer uma reposição hormonal, ou seja, trazer para o normal um nível de testosterona de um paciente que teve diagnóstico de câncer de próstata, mas que está curado. Então, vamos usar um exemplo. Seu João fez uma cirurgia de prostatectomia radical há 3 anos, recuperou a sua função sexual, mas ao longo dos anos ele foi perdendo a produção de testosterona. Isso acontece no processo de envelhecimento masculino, como que se chamaria de andropausa. Isso. Essa redução da testosterona levou à perda da libido, às vezes a quadros depressivos, isolamento. E para esse paciente, perda de massa muscular, a reposição de testosterona daria mais qualidade de vida. Se ele está curado do câncer, ele pode fazer essa reposição para um nível normal. É diferente de falar, eu vou jogar esse nível para 800, para 900, para 1000, para um nível... Com aquele objetivo... acima do normal, como se isso pudesse melhorar de alguma forma a vida dele. Isso não é utilizado e é perigoso para o paciente. Muito bem. Gente, a gente falou aqui de dados de 69 mil casos por ano, 17 mil mortes por ano, de 8 casos a cada hora aqui no Brasil. Tudo isso são números frios, né? E talvez a gente não sinta assim de perto. Quer sentir uma história de perto? Vamos ouvir então a história do senhor Carlos Alberto. Quem postou esse vídeo foi o Instituto Lado a Lado pela Vida, o instituto que trouxe essa campanha Novembro Azul aqui para o Brasil. E vamos sair da frieza, vamos para um depoimento vivo de quem viveu um câncer de próstata. Foi extremamente difícil receber essa notícia de que eu estava com adenocarcinoma de próstata. Eu fiquei 1 ano em depressão, tive que pedir ajuda, tive que passar por psicólogo, mas depois eu superei. 1 ano depois eu já encarava de forma normal, aceitei a doença normalmente
e segui todos os tratamentos e procedimentos que me foram pedidos. Nunca tive problema nenhum em falar da doença, apesar de ter crises de choro, depressão. Algumas vezes eu não gostava, queria ter um momento só para mim e não tocar nessa doença, mas depois eu fui tendo uma aceitação natural, normal, e hoje eu faço questão de ser um agente divulgador, né, para tentar acabar com essa mística e com esse preconceito que os homens têm em relação a essa doença e em relação também à prevenção dessa doença. Fernanda, você acha que você está em contato com pessoas que estão passando pela mesma situação, seja em grupos de apoio, seja nas redes sociais que hoje estão cada vez mais, né, crescentes? Auxilia no tratamento? A pessoa se encontra ali vendo a realidade da outra? Perfeito. É o que a gente pensa, né? Identificação. Então, a gente fala do mesmo lugar ali, né? Apesar que cada mundo ali, cada ser humano, cada indivíduo, ele é muito peculiar. A forma como ele vai vivenciar o seu processo de adoecimento vai ser muito singular, muito subjetiva. Mas o fato de estar num grupo, né, que está falando da mesma coisa, do mesmo diagnóstico, é como se eles se acolhessem. Né? Eu passei por isso, eu também senti isso, eu também fiquei ansioso, esse sintoma depressivo também apareceu. Olha, eu esclareci essa dúvida com o meu médico. Você já tentou acionar o seu médico também para esclarecer essa dúvida? Então, essa rede de apoio acaba sendo mais uma rede nesse processo de tratamento, né? Joia. Estamos chegando no finalzinho do programa. Eu queria que vocês, aproveitando esse mês de Novembro Azul, esse mês de conscientização do homem para se cuidar o tempo inteiro, não só no mês de novembro, mas o ano inteiro, não só contra o câncer de próstata, mas toda a saúde. Eu queria que vocês deixassem um conselho, uma dica para este homem. Vamos focar nos homens, né? Falar para todo mundo não. Hoje vamos focar. Eu vou dar essa canja para vocês. Para esse homem que está agora nos assistindo, tanto aquele que não tem nada, que está super saudável, e quanto aquele que recebe um diagnóstico de câncer de próstata, doutor. Vou começar com o doutor Breno. Perfeito. Eu acho que o Novembro Azul serve muito para chamar a atenção a nosso cuidado, né? Nós, homens, precisamos eleger um clínico que nos acompanhe em todas as fases da vida. Ou seja, você tem 35 anos de idade e ainda não foi no cardiologista? Vá ao médico, faça uma revisão e, ao chegar aos 50, se você não tem história familiar, escolha um urologista. Faça o toque, faça o PSA. Não deixe que a ignorância transforme uma doença curável numa doença avançada, numa doença mais difícil de tratar, onde os efeitos colaterais vão ser mais graves. Então, se a gente tiver consciência e buscar um médico com rotina, a gente vai viver muito mais saudável e ser muito mais feliz. Joia. Fernanda. Eu queria falar para os homens, né, da importância de olhar para si, né, do autocuidado. Isso também acaba repercutindo em outros fatores, né? Olhar para ele fisicamente, emocionalmente, socialmente, sempre estar atento a todo e qualquer sinal que possa estar chegando, né? Que se apresente, e busque ajuda, né? Não tenha medo, se posicione. Se o sinal chegou, se coloque disponível para entender qual é aquele sinal. Né? E, de repente, se for qualquer doença, seja ela grave ou não, é importante cuidar, é importante tratar. A prevenção ainda continua sendo o melhor remédio. Doutor Breno, muito obrigada pela sua presença. Doutora Fernanda, muito obrigada pela sua presença. Espero tê-los em breve em outros pontos de vista. Homens, falar com vocês, hein? Se cuidem, se toquem. Nada, o grande herói não tem preconceito, não tem medo, hein? Beijo, até o próximo ponto de vista. Tchau, tchau.